Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco, Pastor Murilo aqui. Na aula de hoje, amados irmãos, vamos falar sobre a revelação bíblica dos dois corpos básicos do homem: o corpo natural e o corpo espiritual. As Escrituras nos revelam que existem dois tipos de corpos básicos do homem: o natural, que saiu do pó da terra, conforme está escrito lá em Gênesis 2, sobre a criação do homem, e formou o Senhor o homem do pó da terra. E o corpo espiritual, que também tem várias citações na Bíblia, mas uma delas está lá em Jó 32, que diz assim: na verdade, há um espírito no homem, a inspiração do Todo-Poderoso o fez entender. Eu não vou me atentar aqui nesse momento às funcionalidades essenciais do corpo físico, que é o que nós mais temos em comum, pois acredito que a grande maioria das pessoas, os amados irmãos, já tem um certo conhecimento sobre suas funções básicas, e o seu propósito. Mas vamos adentrar nesse momento com mais profundidade na dimensão do homem espiritual, do espírito humano, que para nós é a primeiro momento aqui, é o mais importante, tá? Paulo, o apóstolo, também revela algo sobre as dimensões dos corpos, lá em 1 Coríntios 15, do 39 ao 44, ele diz assim: nem toda a carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Ou seja, cada um tem o seu corpo, sua forma. Deus criou cada espécie com a sua própria carne, com o seu próprio corpo. Ele continua dizendo assim: se há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas, porque as estrelas são diferentes em glória uma das outras. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Como ele é sepultado, fica feio e fraco, mas quando ele é ressuscitado, será forte e bonito. Quando é sepultado, é um corpo material, ou seja, físico, Mas quando ressuscitado, será um corpo espiritual. Então, se há corpo natural, obviamente há um corpo espiritual também. Isso está lá em 1 Coríntios 15, do versículo 39 ao 44. Então, Paulo ele está nos ensinando que existe dois tipos de corpos. Esse que nós vemos, que estamos acostumados a ver, que é o corpo físico. Porém, existe também o corpo espiritual. Mas do que é feito o corpo espiritual? Se o corpo natural é feito do pó da terra, conforme a Bíblia diz, ou seja, ele é formado pelos elementos naturais, são 6 elementos básicos que tem no corpo, que é oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Você pode dar um Google aí, você vai ver que o corpo ele tem esses 6 elementos básicos, ao qual são encontrados na natureza. Esses elementos são encontrados na nossa natureza. E assim é formado esse complexo sistema, esse ecossistema, que nos torna criaturas fantásticas e de características únicas no universo. E que também existe um corpo espiritual. Nos cabe agora uma pergunta muito importante que nos é feita através do espírito humano. Qual é a sua essência? Qual é o seu propósito? Essas e outras perguntas são muito importantes para que possamos revelar com profundidade quais são as suas funções predominantes, do espírito humano e como usufruir de todo o seu potencial divino. Porque Deus criou o espírito humano com um propósito, irmãos?
Então nós vamos estar vendo as suas características nesta aula, tá? Para você poder discernir a realidade espiritual, você precisa entender como funciona, tá? Existe uma palavra que diz, né, um ditado que diz que quando você aprende como funciona, você desfruta do resultado, não é verdade? Então, para entender como o espírito humano funciona e do que ele é feito, precisamos voltar para as escrituras no original hebraico, tá? Porque o hebraico ele revela muita coisa, tá? Infelizmente, muitas pessoas não têm acesso ao hebraico, né? Porque a Bíblia ela é transliterada para o português, mas no original ele é hebraico, aramaico e grego. Então, quanto mais você buscar a fonte original das escrituras, mais revelação das escrituras você vai ter, tá? Então eu busquei aqui de início aonde começou a falar a respeito da dimensão espiritual, ou seja, do espírito, tá? E a primeira vez que aparece a palavra espírito na Bíblia está lá em Gênesis 1 e 2. Isso mesmo. No segundo versículo da Bíblia, nós já descobrimos a palavra espírito, que na verdade faz referência ao Espírito de Deus, né? Que é o Ruach HaKodesh, né? no hebraico. Está escrito assim, ó, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que seria esse Ruach HaKodesh? No original significa vento divino, tá? Vento divino. Porque Ruach, né, em hebraico, significa vento. E foi nos traduzido como Espírito de Deus, que já tem essa conotação, tá? Esse entendimento através da língua hebraica. Então ali fazia-se referência ao mundo espiritual já. Mas o que me chama mais atenção nesse momento não é o caos da criação da Terra, mas o padrão da criação divina. Pois quando olhamos com mais atenção à revelação, encontramos um padrão da criação também no primeiro homem, né? Ou seja, quando Deus começou a criar o homem do pó da terra, ele também era sem forma e vazio. Lembra quando Deus, lá nas Escrituras, quando Deus começa a formar o homem do pó da terra? Você lembra o que Deus fez? Ele fez primeiro um boneco de terra. E o que ele faz? Ele traz vida àquele boneco através do sopro, né, do ruach, né, do espírito, através das narinas do homem. E assim o homem, né, Adão, se tornou alma vivente. E também não é à toa que o corpo humano ele é feito da sua maior parte de oxigênio. Cerca de 65% do corpo humano é feito de oxigênio e 10% de hidrogênio, ou seja, ar e água é o que tinha de predominante, né, na criação da Terra, mas também na criação do homem. E isso é impressionante porque os dois elementos, né, para se ter vida na Terra são os mesmos elementos que existem no corpo do homem, para trazer vida ao homem. Isso não é incrível? Eu acho incrível. Cada revelação que eu tenho das Escrituras, eu acho incrível. Mas, como disse, o nosso foco aqui não é no homem físico, mas no homem espiritual. E como vimos no primeiro momento, o espírito em hebraico significa vento, hálito, respiração. Ou seja, a essência de Deus que traz vida para algo inanimado ou sem vida. Então, a grosso modo, o espírito é a essência, tá? O espírito é a essência divina ou centelha divina que habita no homem, como uma casa espiritual. Ou, melhor dizendo, como uma casa terrena. Em outras vertentes religiosas, como o hinduísmo e outras religiões esotéricas, essa essência espiritual é chamada de éter universal, que é uma malha invisível de energia. Eles dizem que esta malha de energia, este éter universal, ele permeia todo o universo, está em tudo, tá? E também descobrir que o espírito humano ele é composto de luz, ou seja, de uma energia pura,
e que tudo o que existe veio dessa luz primordial divina. No hebraico, ela se chama Or, como está escrito: havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz. Gênesis 1, 2 e 3. Então nós vamos falar sobre o corpo luminoso, que é o corpo espiritual do homem. A luz do espírito é diferente da luz que vemos com os nossos olhos físicos, como a luz do sol e das estrelas, ou até mesmo de uma fogueira acesa na escuridão à noite. O apóstolo João vai dizer que Deus é luz, 1 João 1,5. E nós sabemos, pela ciência, que nossos olhos físicos foram feitos para captar as imagens e cores refletidas pela luz. Então você pode se perguntar: se os meus olhos são feitos para ver a luz e Deus é luz, por que não consigo ver Deus e nem o mundo espiritual? Porque, como disse no início, a luz divina, a luz espiritual, ela é diferente, ou seja, ela é mais veloz e sutil do que a luz densa do sol ou do dia, ao qual nós vemos ou qual nós estamos acostumados a ver. Em uma experiência espiritual que tive, pude ver que os espíritos humanos e dos anjos são feitos de luz. E conforme nos aproximamos mais de Deus, mais iluminados nos tornamos. Ou seja, quanto mais próximos de Deus, mais iluminado nós tornamos, ou seja, mais da essência de Deus nós temos. Um exemplo básico, sobre essa experiência espiritual é aqueles bastões de luz fluorescente. Não sei se você já brincou quando você era criança com aqueles bastões de luz fluorescente. Ele brilha no escuro, mas quando você coloca mais perto da luz, mais ele vai brilhar. Você já fez essa experiência? Então, o corpo espiritual ele funciona da mesma forma. Quando você se coloca mais perto de Deus, mais iluminado você se torna. A luz espiritual, a olho nu, é uma luz que está oculta pelos olhos naturais, pois ela emite ondas de energia que vibram de uma forma mais sutil que a luz visível, a qual nós vemos. E é formada quando ocorre uma fusão nuclear com os elétrons, onde é liberada uma quantidade massiva de energia na forma de fótons, que se tornam as partículas de luz, formando o que vemos como a luz visível das estrelas. Sei que parece um tema muito complexo, na primeira vista, no primeiro momento, mas é essencial e fundamental que nós venhamos ter conhecimento da palavra e das nossas experiências espirituais. Porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, olha o que a Bíblia diz também: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que vasculha cada parte do seu ser. Provérbios 20 e 27. Veja quantas referências a palavra de Deus tem e nos dá acerca da luz espiritual. Sem contar que o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo e vocês são a luz da terra. Mateus 5,14. Poderia passar aqui horas ensinando sobre a luz divina em nós, através do Espírito Santo, porém acredito que tem ficado bem claro como é formado o homem espiritual e qual a sua essência, ou seja, nós somos pura energia luminosa. Em um texto de Efésios 5, ele diz: outra hora éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor e vivemos como filhos da luz. Então, se nós somos luz, assim como Deus é luz, nós temos essa essência espiritual em nós precisamos entender como que nós vamos ter acesso ao mundo espiritual. E esse acesso ao mundo espiritual nós temos através deste Espírito, que nós temos, que Deus criou para nós, que habita dentro de nós. Você sabia que você tem sentidos espirituais? Assim como nós temos sentidos físicos,
nós temos também sentidos espirituais e nós vamos estudar isso agora. Nesse segundo momento, precisamos entender que Deus ele é Espírito e que o meio pelo qual nós nos comunicamos com Ele é através dos sentidos ou dos sentimentos espirituais, que a Bíblia chama de o homem interior. Olha o que está escrito lá em Efésios 3,14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma posse do nome, né? Para que, segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejamos fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para entendermos a importância dos sentidos espirituais, precisamos compreender que sem os mesmos sentidos não temos comunhão com Deus e nem interação com o mundo espiritual. Lembrando que essa aula é sobre como você discernir o mundo espiritual ao seu redor. Então, para você sentir, ouvir, ver no mundo espiritual, você precisa desenvolver os seus sentidos espirituais. E somente através dos sentidos espirituais é que vamos criar consciência da realidade espiritual ao nosso redor. Então, este homem interior é o espírito humano, ao qual o Senhor habita através do Espírito Santo, como vimos no texto acima. Assim como temos sentidos naturais, como visão, audição, tato, paladar e olfato, 5 sentidos naturais, temos os mesmos sentidos no espírito. E para que possamos ver, ouvir e até mesmo sentir Deus no espírito, precisamos avivar o nosso homem interior, que é o nosso espírito. Depois da queda do homem lá no Éden, estes mesmos sentidos espirituais foram de uma certa forma amortecidos. É por isso que quando você estava no mundo, você não sentia Deus, você não escutava a voz de Deus, você não via o movimento espiritual, porque você estava como que morto no espírito. E a Bíblia está recheada de experiências espirituais de homens e mulheres de Deus que sentiram, ouviram e falaram com espíritos, ou tiveram experiências espirituais. Olha o que a Bíblia diz lá em Jó 4:12, a respeito do testemunho de Elifaz. Ele diz assim, uma palavra se me disse em secreto, e os meus ouvidos perceberam um sussurro. Ele já estava tendo sensações espirituais, ouvidos espirituais. Entre pensamentos e visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito, presta atenção nisso aqui, então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não discerni a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Então Elifaz teve uma experiência espiritual. Ele ouviu, ele sentiu e ele escutou, o que o Espírito estava dizendo para ele. Este é um relato claro de Elifaz sobre o mundo espiritual. Ele ouviu, falou e sentiu no Espírito. Então temos que ter nossos sentidos espirituais bem abertos para receber de Deus as revelações e discernimento sobre a realidade espiritual ao nosso redor. Agora vamos despertar no nosso espírito os sentidos espirituais, através do estudo de cada sentimento e sensação no espírito, começando com a visão espiritual. Mas antes de começar a falar sobre visão espiritual, nós temos que entender que o homem precisa se tornar uma nova criatura. Ou seja, para voltar o homem a se comunicar com Deus, precisamos avivar o nosso espírito novamente, através do novo nascimento. Como está escrito, Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Então a primeira chave para começar a ver no Espírito é o novo nascimento, ou seja, acreditar que Deus existe e que
mandou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos tornar novas criaturas através do teu sangue. Porque a palavra também diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, depois de confessar em seu coração que Jesus morreu por você e que você se arrependeu dos seus pecados, você se torna uma nova criatura. Simples assim, mas é a realidade espiritual. E nascido do Espírito, o terceiro ponto primordial é o batismo nas águas, para confessar publicamente o seu sepultamento da velha natureza, carnal, humana e das coisas deste mundo. E também não vou me atentar profundamente aqui a respeito do batismo, para a gente ganhar tempo. Porque provavelmente você já foi batizado nas águas. Ou se você não é, eu quero te impulsionar a se batizar nas águas, confessar Jesus como Salvador, para que Deus possa se revelar cada dia mais para você. Nesse momento precisamos entender por que não conseguimos mais ver o mundo espiritual, já que somos seres espirituais desde que nascemos, e que também já somos nascidos de novo. Muitas pessoas que nasceram de novo, elas não conseguem ter essa sensibilidade espiritual, mas algum discernimento ela tem, tá? Porque ela nasceu, assim como uma criança, ela nasce e ela não fala, mas ela já gagueja, já começa a chorar, a ter expressões, ela já sente, os olhos estão meio torpes, mas ela consegue ver tudo isso. Ela vai, o sistema digestivo ele vai se formando, corretamente. A partir do momento que a pessoa vai crescendo, ela vai tendo os seus sentidos mais apurados. Então, essa primeira natureza humana, ela morreu lá com Adão no Éden. Quando o homem pecou, ele perdeu a sua natureza luminosa, ou seja, a sua natureza gloriosa. Adão perdeu lá no Éden, depois que ele pecou. Foi como que se o espírito de Adão ele começasse a se apagar por causa do pecado original. Veja que o DNA espiritual de Adão ele foi sendo corrompido pelo pecado durante as gerações. E cada nova geração, o homem foi se afastando cada vez mais do seu Criador. Menos contato com as dimensões espirituais ele foi tendo, que é a fonte primordial de luz. Então, a gente precisa entender que Deus se comunica com a nossa consciência espiritual. A primeira visão espiritual que precisamos abrir é a visão da consciência, da nossa consciência, que são os nossos olhos do nosso entendimento espiritual. Sem eles, não conseguimos avançar nas revelações de Deus sobre o mundo espiritual. E foi exatamente esses olhos que abriram lá na passagem de Adão e Eva, quando eles comeram do fruto proibido. Olha o que diz o texto. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, do fruto, se abrirão seus olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar discernimento ou entendimento, Tomou ela então do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos, presta atenção nisso aqui, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Então eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 4 a 7. Talvez você esteja se perguntando, se o pecado dificulta a nossa visão espiritual, por que então os olhos deles foram abertos? O que precisamos entender neste texto é que não foram os olhos espirituais que foram abertos de Adão e Eva, porque eles já estavam abertos, eles viam o mundo espiritual. Então, quais olhos foram abertos? Foram os olhos do entendimento, pois eles não conheciam o mal. Os olhos do entendimento estão na sua mente. Pega isso aqui que é chave. Tá? Os olhos do entendimento estão na sua mente e são diferentes dos olhos espirituais. Os ocultistas de outras religiões chamam de terceiro olho.
que se encontra na consciência do homem. Mas antes de você achar que eu estou falando mentira ou, ou ficar me caluniando, né, dizendo que eu estou ensinando heresia, olha o que Salomão diz lá em Eclesiastes 2,14. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Você acha que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele não sabia o que ele estava falando? Ele provavelmente via as coisas com os olhos do entendimento, né? Através da sua mente. Ele tinha discernimento espiritual através da sua mente, pois o próprio Deus o tinha aberto, por dar sabedoria como nenhum outro. Ele diz assim lá em 2 Crônicas 1,12: Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra como nenhum outro rei antes de ti, nem depois de ti haverá. Então Deus abriu o discernimento de Salomão através do dom espiritual da visão, né? Espiritual, do discernimento através da sua mente. Então precisamos entender que o verdadeiro discernimento espiritual vem do próprio Deus, pois é um dom de Deus. Não é uma aptidão humana, né? Você desenvolve como qualquer talento natural, mas uma ferramenta espiritual para interpretar e entender tempos e estações. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus com um propósito profético, como também no caso de Daniel. Daniel 4,13 diz: Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Então Daniel já tinha essa visão espiritual também aberta. Veja que Daniel ele é pego de surpresa com certas visões dadas por Deus, enquanto ele estava na sua cama. A Bíblia não diz que ele estava dormindo, mas que ele estava em repouso, né? Naquele momento de silêncio, Deus mostrava as coisas, né, através de visão, né, e não de sonho. Porém, existe também, né, outro tipo de revelação, que é através dos olhos abertos. Ou seja, existem dois tipos de visões. E os dois tipos de visões básicos que Deus dá para o homem são sonhos e visões. No hebraico, Shalam, que é sonhos com os olhos fechados, e Shazam, que é uma palavra muito semelhante, é visões com os olhos abertos. A grande diferença entre as duas formas de ver no espírito é que uma é dada dormindo e a outra acordado. Veja no caso de Balaão, filho de Beor. As escrituras vai dizer que Balaão era um profeta e que tinha esse segundo tipo de visão. Era a visão de olhos abertos, como que um êxtase espiritual. Agora eu vou ler a passagem de Números 24:2, que fala a respeito de Balaão. Então, olha o que diz o texto de Números 24, do 2 ao 4. E levantando Balaão os olhos, vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, o Rua de Deus, porque Balaão era profeta, né? E profetizou essa parábola dizendo: Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouve os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Então Balaão, como a própria escritura diz, Deus mostrava as coisas para ele através da visão, né, com os olhos abertos. Ele não estava dormindo, ele estava como que em êxtase espiritual, né? Era tipo uma espécie de transe profético. E Deus falava com ele. Já no caso, né, de José, filho de Jacó, Deus falava através de sonhos com José, enquanto ele dormia. Por isso ele foi chamado de o grande sonhador, conforme está lá em Gênesis 37:19. Portanto, estas habilidades ou dons autenticam a mensagem do profeta. Ambos eram profetas, né? Tinham o dom profético sobre as suas vidas. E sendo divina ou não a revelação, Deus confirma sua mensagem, se ela é verdadeira ou falsa. Deus usa, né, como uma forma de provar o ser humano através das visões. Olha o que diz lá em Deuteronômio 13.
Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal, um prodígio, ou seja, falar a respeito de alguma coisa do mundo espiritual, e que houver falado dizendo: vamos após outros deuses que não conhecemos e servimos-nos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber, se amam ao Senhor de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deus vai provar cada um de nós para ver se não vamos nos corromper com certas barganhas espirituais. O qual nós vemos muito por aí, como aconteceu no caso de Balaão também. Lembra da história que Balaão ele foi contratado para profetizar maldição contra Israel? Exatamente. Então, Deus ele prova. A Bíblia não diz que Balaão era um falso profeta, mas que ele foi pago, né? Ele foi corrupto para profetizar acerca de Israel, né? Profetizar contra Israel. E Deus deu várias visões para ele, dizendo que não era para ele amaldiçoar e sim abençoar Israel. Toda vez que ele ia profetizar e falar, né, maldição contra Israel, Deus tomava a boca dele e ele bendizia, né, Israel. Porque Israel estava debaixo das promessas divinas e não era um simples profeta que iria impedir as promessas de Deus na vida, né, do seu povo. Isso é muito importante a gente entender esse contexto profético, porque Deus ele quer se revelar para nós, né, para o seu povo, sem a contaminação espiritual com outros deuses ou falsos profetas. Então Deus ele faz um filtro, né, ele nos dá um filtro de discernimento. Os profetas também eram chamados de videntes, no hebraico roê, que significa aquele que vê, pois era muito comum alguns deles ter sonhos ou visões da parte de Deus. Veja o que diz lá em Samuel, 1 Samuel 9:9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, naquele tempo, se chamava vidente. Então, olha que coisa interessante. A primeira vez que alguém tinha um transe profético ou tinha uma visão espiritual era chamado de vidente, né? A gente costuma dar esse título, né, de vidente, geralmente para o ocultismo, né? Mas a Bíblia diz que os profetas também eram chamados de videntes. Só para a gente ter uma similitude aqui com a palavra, tá? Agora que já entendemos um pouco sobre o que é sonhos e visões, vamos para os exercícios mais importantes para abrir a visão espiritual. Você está animado? E meu irmão e minha irmã, vocês estão animados? Na próxima aula, nós vamos estar falando a respeito de como você abrir a sua visão espiritual. Você tem desejo de ver no mundo espiritual ou de Deus te dar sonhos, visões, revelações? Então, na próxima aula, nós vamos estar falando a respeito de como abrir a sua visão espiritual. Eu já tive várias visões, né? Deus já se revelou muito para mim através de sonhos também, e nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre esse assunto tão importante que muitas das vezes a igreja perdeu, né? Poucas vezes a gente vê as pessoas falando a respeito ou ensinando, né, a respeito desse assunto tão importante. Porque a vidência espiritual, irmãos, é dom de Deus, ela faz parte dos sentidos espirituais. Então nós precisamos estar alinhados com as escrituras para que Deus ele possa, né, como diz, nós temos que pavimentar, né, através do nosso estudo teológico, né, para que Deus ele possa se revelar cada dia mais para nós em intimidade e profundidade, tá? Então, na aula de hoje foi isso, né, falando a respeito dos sentidos espirituais, da nossa consciência espiritual e também dos dois corpos espirituais, né, que nós temos. Ah, pastor, mas você não vai falar sobre a alma do ser humano? Por enquanto não, tá? Porque a gente está falando a respeito da dimensão espiritual. E a alma humana, ela é importante também, mas nós vamos entrar nesse contexto um pouquinho mais à frente, quando nós vamos falar também a respeito do discernimento espiritual, né? A gente vai estar falando sobre o discernimento espiritual ou dom de discernir espíritos,
nós vamos também estar falando a respeito da alma do ser humano, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, meu amado irmão. Se você gostou dessa aula, comenta embaixo se você já teve alguma revelação de Deus, né? Se você já teve os seus olhos espirituais abertos. E se você não teve, né, comece a orar a Deus pedindo para que Deus abra os seus olhos espirituais. Porque quando Deus abre os seus olhos espirituais, você não é enganado pelo diabo. Amém? Por isso que é importante esse dom espiritual. Cada um de nós temos que buscar esse dom para que nós venhamos ter cada dia mais discernimento do mundo espiritual. Porque, como as Escrituras dizem, aquele que está na luz não anda em trevas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Curta, comente, compartilhe, né? Siga, né, lá o meu perfil no Instagram. E também, se você não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, eu quero que você se inscreva para você estar acompanhando as próximas aulas. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.